Estamos de volta e a gente estava falando do jogo do Botafogo. O Botafogo, é claro, que parou de tomar gol desde que o Carly voltou, só que agora o Carly está suspenso. Então volta o Renan Fonseca. Que é aquele que o nosso Léo não gosta. Léo vai ampliar as orações dele para que dê tudo certo nesse jogo, né, Milão? O Léo, inclusive, diz: esse jogador não pode vestir a camisa do Botafogo. E é o Renan Fonseca que vai estar lá hoje. É isso aí. Vamos voltar para a tabela que tem mais jogo. Figueirense encara o América Mineiro no Orlando Scarpelli hoje às 7h30 da noite. Às 9 horas, Ponte Preta joga com o Grêmio dentro do Moisés Lucarelli. No Estádio Arruda, Santa Cruz encara o Atlético Paranaense e tem jogão na Arena Palmeiras, hein? O líder Palmeiras encara o Flamengo e por conta desse jogo que acontece hoje às 9h45 da noite, sem poder apoiar o time no estádio por causa da punição de 3 jogos sem torcida como visitante, né? Isso foi imposto aí pelo Supremo. Os rubro-negros organizaram 2 festas ontem. Na véspera do duelo contra o Palmeiras em São Paulo, esse duelo que vale a liderança. A gente sabe que o Palmeiras está em primeiro, mas o Flamengo está ali coladinho em segundo. A concentração da torcida no Rio começou na Central do Brasil. A gente está vendo aí nas imagens milhares de torcedores seguiram em direção ao aeroporto Santos Dumont, onde a delegação viajou aí para a capital paulista. E a festa não acabou no Rio não, viu, gente? No desembarque no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, os torcedores também estavam lá, recepcionaram os atletas com muita festa. A gente sabe que a torcida rubro-negra é apaixonada e o quanto deve ser doído para o torcedor não poder acompanhar de dentro do estádio uma partida como Palmeiras e Flamengo, uma partida que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Né? Exatamente, porque o jogo, como você disse, é uma torcida só, né? Jogo de torcida única em função dessa punição do Flamengo, que coincidentemente foi por distúrbio, pancadaria no jogo com o próprio Palmeiras no primeiro turno, né? Então a torcida do Flamengo compareceu, parecia uma multidão mesmo, hein? Uma multidão. O torcedor rubro-negro é apaixonado. Que esse jogo do final de campeonato, decisão, e foi lá o aeroporto Santos. É o jogo da liderança, Milonga. E depois, exatamente, depois uma outra multidão esperou lá no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, e o detalhe é o seguinte, é que o time, aos torcedores do Flamengo, naturalmente se juntaram torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Com certeza. Né? Com certeza. Que vão torcer, evidentemente, pelo Flamengo logo mais. A gente lembra dessa confusão que aconteceu no último jogo. Imagens ficaram muito marcadas, né? Do pai carregando o garotinho chorando. Foi em Brasília. Foi no Mané Garrincha. O pai carregando no colo, o filho chorando, desesperado, né? Spray de pimenta. Marcou foi uma muito, loucura. É isso exatamente. aí. Por causa disso, a punição e a ausência do torcedor dentro do estádio. Agora tem o seguinte, Amanda, se me permite, o técnico Zé Ricardo disse que não vai jogar retrancado, que vai jogar para cima, vai jogar como um time realmente que está buscando a liderança do campeonato. E se o Flamengo conseguir a liderança, será realmente... imagina você na volta para o Rio, como é que não vai ser a recepção. A festa vai ser boa, hein? Vai ser, só falta ser feriado, né? É o jogo que vale a liderança, vai ser jogão, mas tem mais jogo aí, ó. O Coritiba encara o Corinthians em casa, dentro do Couto Pereira. O jogo acontece às 9h45. E aí os jogos de amanhã. Amanhã o Fluminense encara a Chapecoense, Atlético Mineiro joga contra o Sport, o São Paulo encara o Cruzeiro e o Internacional em casa, dentro do Beira-Rio, pega o Vitória. Esse jogo acontece às 9 da noite. Agora a gente vai falar, sabe de quê, Milonga? Copa Rio. Tem jogo daqui a pouco e eu quero saber quem vai jogar. Solta a tabela aí pra gente, Ju. Na Rua Bariri, às 3 da tarde, o Itaboraí encara o América. E também às 3 da tarde, Madureira e Goitacás. O presidente do Itaboraí, né, um dos principais personagens aí dessa Série B do Campeonato Carioca, a gente sabe a novela de tudo que aconteceu. O Júnior Cardoso, ele acredita que foi vítima de uma emboscada em Campos. Cidadão ali, né? Isso, ele acredita que ele foi vítima de uma emboscada no último domingo, quando o ônibus da equipe foi apedrejado. A gente tem as imagens do ônibus aí, apedrejado? Aí, ó, a gente tem essas imagens do ônibus apedrejado. A gente sabe que no último domingo o que aconteceu foi o jogo no Arizão entre o Itaboraí e o Roxinho.
E ele diz o seguinte, ele se baseia na acusação de mensagens retiradas aí de redes sociais. A gente tem também imagens dessas mensagens nas redes aí. E ele diz que viu também, aí as mensagens nas redes sociais, ele diz que viu torcedores com camisa do Americano e do Roxinho lançarem essas pedras contra o ônibus que levava os jogadores. Os vidros ficaram estilhaçados, mas no final das contas ninguém se feriu. Agora, acho um tanto leviano da parte do presidente de um clube afirmar uma coisa que ele não tem certeza e não tem como provar. Ninguém, também. Você está vendo a torcida hoje, ninguém do campus iria atacar a delegação do Itaboraí se o campus ainda vai jogar lá. Isso aí é uma incoerência. Exatamente. Ele está querendo colocar a torcida do Itaboraí contra, né, os jogadores, contra a delegação do campus. Tem nada a ver. Agora, do Americano, é possível que tenha realmente acontecido algum torcedor revoltado com a insistência dele em ganhar os pontos. Exatamente, Milonga, porque vale a gente lembrar que esse mesmo Júnior Cardoso foi o autor da denúncia que acabou tirando o Americano do triangular final da competição, aquela bagunça que aconteceu no Supremo do Rio, no Supremo de São Paulo, excluiu o Americano. Dele, dizendo que no campo, no tapetão, né, ninguém ganha do Azulão, que é o time dele. E outra coisa, dizendo que o Itaboraí joga no Alzirão, né, e o Campos no Chiqueirão. Quer dizer, ele um provocador, né? É um antiético, vamos falar a verdade? Um antiético, um antiprofissional, afinal de contas, ele não está lidando só com o nome e a história de um clube, não. Ele está lidando com a paixão dos torcedores e isso tem que ser levado em consideração. Afirmar levianamente que pessoas ligadas ao Americano ou ao Roxinho ou a qualquer outro clube fez esse ato de vandalismo, eu acho que é, no mínimo, antiprofissional, antiético e muito desrespeitoso, já que ele não tem como provar isso. Tem que saber se foi feito, houve algum registro da ocorrência, como é que foi? Tem prova, foi feito lá uma... Pois é. Sabe, tem fotografia. No final das contas não se provou nada e o Americano ficou fora do triangular. O que a gente espera de agora, né, minha gente? Vou voltar para a tabela. Olha, o Goitacás hoje não vai contar com o Jean Moreno, artilheiro do time que foi expulso no jogo passado aí com Queimados e vai cumprir suspensão. É, o Jean que vem fazendo um gol atrás do outro, né? Nas duas últimas partidas fez 2 gols. Queimados joga contra a Portuguesa no Nivaldo Pereira às 3 da tarde. Angra dos Reis encara Rio-São Paulo. Sampaio Correia joga com Volta Redonda e Friburguense, dentro do Eduardo Guinle, encara o Boa Vista, o mesmo Friburguense que deu uma goleada no Goitacás na primeira rodada, né, Milonga? E amanhã, às 3 da tarde, acontece o jogo entre São Gonçalo e Resende. Eu quero só mandar um abraço para o Elmo Cordeiro, para o Paulo Cordeiro, que é pai dele, que está assistindo o programa, e também um abraço para o doutor Ronald Venâncio, que foi conselheiro do Goitacás, diretor, advogado, e que assiste diariamente o programa e só almoça. Ontem eu estive com uma secretária dele, a Irani, e ela disse a mim, olha, o homem lá continua a mesma coisa, só bota um prato para ele na mesa a hora que vocês iniciam o programa. E lembrando, pessoal, Amanda, que o horário à noite agora da reprise do programa é diferente, né? Porque tem muita gente que liga ainda às 15 para as 8 e realmente o programa está começando às 7h15 da noite. É isso aí, eu quero agradecer a você que está sempre ligadinho aqui com a gente e lembrar que você pode participar aqui também do Esporte Total. Eu quero uma foto desse prato de comida, viu? E se tiver batata frita, então eu vou ficar com água na boca. E pode mandar para mais. Manda um WhatsApp pra gente, 99890-3322, tá aparecendo aqui embaixo, 99890-3322. Eu quero você participando aqui do Esporte Total. A gente vai pro intervalo rapidinho e já estaremos de volta, não sai daí.